Questão 3. Um peão se apoia em um ponto fixo O, como mostra a figura. Então aqui tem um peão apoiado somente nesse ponto O. Representando por φ, θ e π os ângulos de Euler, que define a posição do peão em relação a um referencial fixo, considere o movimento geral do peão, no qual todos os ângulos de Euler variam. Observando que MZ é zero, MU é zero e representando por I e I', respectivamente, os momentos de inércia do peão em relação ao seu eixo de simetria e em relação ao eixo transversal, passando por O. Deduza as duas equações diferenciais de primeira ordem do movimento. Então, ele quer que a gente consiga deduzir essas duas equações aqui, alfa e beta, onde alfa e beta são constantes que dependem das condições iniciais. Essas equações expressam que a quantidade de movimento angular do peão se conserva em relação aos eixos Z maiúsculo e Z minúsculo, ou seja, que os componentes retangulares de HO ao longo de cada um desses eixos é constante. Essa foi a letra A. Letra B. Usa as equações 1 e 2 para mostrar que o componente retangular Z minúsculo da velocidade angular do peão é constante e que a taxa de precessão depende do valor do ângulo de nutação. Então eu tenho o meu Z minúsculo aqui. Nesse sentido, nessa direção, eu tenho o meu psi ponto K amarelo. Aqui eu tenho meu Z maiúsculo. Z maiúsculo. E nesse sentido e nessa direção, eu tenho o meu φ ponto K vermelho. Bom, se ele essa taxa aqui ela é constante, θ. Portanto, eu tenho um θ ponto nessa direção e nesse sentido aqui. E vou chamar aqui de θ ponto. Então, tudo bem. Já ficou demonstrado em aulas anteriores, aulas teóricas, o seguinte, ou a seguinte equação. A velocidade angular é igual a menos φ seno θ I mais θ ponto J mais psi ponto φ ponto cosseno θ K. Além disso, o ômega, vetor ômega é menos φ ponto seno θ em I θ ponto J mais φ ponto cosseno θ K. Eu também sei que HO é IX
ômega xi mais IY ômega YJ mais IZ ômega Z K. Então eu posso reescrever esse H0 como menos I linha Φ ponto seno θ em I mais I linha θ ponto J mais I Psi ponto Φ ponto cosseno θ K. Lembrando que o meu ômega x é esse termo aqui, está negativo, né? Φ ponto seno θ, Φ ponto seno θ. O meu ix é exatamente igual ao meu iy, então eu vou chamar de I', e o meu iz é diferente, eu vou chamar de I. Eu sei também que o somatório dos momentos em relação a O é HO, ou na verdade a taxa de variação do vetor HO. O meu peso, meu W vetor é menos mg K vermelho. Deixa eu botar aqui K vermelho. E ainda isso aqui é dado o somatório desses momentos em relação a Z é zero. Logo, a taxa de variação de HO é igual a zero, porque isso é uma constante, que é zero, né? Dessa forma, Hz é uma constante, CTE, e ainda isso aqui é igual a HO K vermelho. Ok? Eu sei que o meu I K vermelho é igual a menos seno θ o meu J K vermelho é igual a zero e o meu K vermelho é igual a cosseno θ. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Hz é igual a vetor HO que multiplica o meu K vermelho. Então, isso aí vai me retornar o seguinte, que essa multiplicação HO eu já tenho, tá aqui. Eu vou multiplicar então meu K vermelho com isso aqui tudo, né? Por isso que eu estou fazendo essa multiplicação aqui, ó. I vezes K, J vezes K e K vezes K. Isso vai me retornar o seguinte, que Hz
é menos I', Φ ponto, seno θ, menos seno θ, mais 0, mais I psi ponto mais Φ ponto cosseno θ, estudo cosseno θ. Portanto, reagrupando esses termos aí, eu vou encontrar o seguinte, que I' Φ ponto seno quadrado de θ, seno com seno, menos com menos dá mais, tá aqui, mais I psi ponto mais Φ ponto cosseno θ, isso tudo cosseno θ é igual a uma constante que eu vou chamar de alfa, foi o que ele chamou. Porque Hz é uma constante, então tá aqui I' Φ ponto seno quadrado mais I Φ ponto psi ponto, desculpa, Φ ponto cosseno θ, que multiplica cosseno θ é igual a alfa, tá aqui. Essa é a primeira equação. Bom, nós também já estudamos o seguinte, que o somatório de momento MO é igual a HO, ou a taxa de variação rotativo, né? Mais esse produto vetorial. Então, o que eu vou fazer? Isso aí, ou o somatório dos momentos em relação a O, é igual a... vou derivar esse HO aqui, né? Porque é uma taxa de variação. Então, vai ser I' D, ou D, né? DDT de Φ ponto seno de θ I mais I' θ 2 pontos J mais I, é uma constante, né? Tá para fora aqui, derivada, DDT Φ ponto, ou desculpa, psi ponto Φ ponto cosseno θ, isso tudo K. Aqui é o K roxo, não é o K vermelho. Então, isso aqui é só a derivada disso. Agora eu vou somar mais esse termo. Então vai ser mais... eu acho que eu estou sem folha. Mais... Deixa eu pegar mais folha aqui. Ok. Mais... deixa eu copiar aqui embaixo para ficar melhor. Mais menos Φ ponto seno θ I mais θ ponto J mais Φ ponto cosseno θ
Isso aqui tudo K. Isso aqui, só isso aqui é o meu ômega maiúsculo, né? Na verdade tem um erro aqui. Aqui, ó. Só isso aqui que é K. E eu vou fechar aqui. Tá. Então eu tenho o meu ômega maiúsculo, produto vetorial HO, que tá aqui. Eu vou recopiar, né? Então, produto vetorial é menos I linha Φ ponto seno de θ I mais aqui I linha θ ponto J mais I psi ponto. Então dá isso aí. Bom, o que eu tenho que fazer agora é somar esse termo aqui. Deixa eu pegar aqui o apontador. Então eu tenho o meu somatório dos meus momentos. Eu tenho esse termo aqui, primeiro, que é só o H ponto, HO, taxa, né? A taxa de variação de HO, mais esse ômega maiúsculo, que está aqui, vetorial HO, que está aqui embaixo. Então o que eu tenho que fazer é somar isso com esse produto vetorial e encontrar só o MZ. Aqui eu tenho um vetor e ele tem IX, na verdade IJK, né? Então eu quero encontrar o K. Um K deles eu tenho, que é isso aqui. Tá aqui. Aqui eu tenho um I, aqui eu tenho J. Um K eu já tenho. A partir desse produto vetorial eu vou ter outro K. Na verdade eu vou ter dois K, né? I com J e J com I. Eu vou ter mais dois Ks. Ou mais dois componentes no eixo K. Por que eu estou encontrando o K? Porque ele falou aqui, ó, que o MZ é zero. Então eu preciso encontrar o MZ e igualar isso a zero. É isso que a gente vai fazer. Perfeito. Então eu tenho o primeiro, que é isso aqui, que eu vou chamar então de, né, na verdade eu vou chamar não, é I, que vai multiplicar dt psi ponto mais Φ ponto cosseno θ. Esse é o meu primeiro termo, K. Agora eu vou fazer aqui, ó, I com I anula, meu produto vetorial está aqui, né? I com I anula, I com J dá mais K. Só que tem um negativo aqui, então vai ficar menos. Então o próximo, menos I linha Φ ponto θ ponto seno de θ. Aqui, ó, I linha Φ ponto θ ponto K, que eu não coloquei não, mas é tudo aqui é K. Beleza. Agora, o meu próximo K é JI, né? Porque se tem K aqui, KI da J, KJ da I e KK da zero. Então, é o J com I. JI, dá menos K. Só que aqui tem um negativo aqui. Então, vai ficar positivo. Vai ficar positivo, então, I linha
Φ ponto, Φ ponto, θ ponto, seno θ. Então, J com I mais I', Φ ponto, θ ponto, seno θ. Dá exatamente igual esses dois termos aqui, né? Então, isso aqui, a soma deles é igual a zero, que eu estou somando. Logo, o meu somatório dos momentos em relação a z é igual a somente esse primeiro termo, que é I d dt de πc ponto Φ ponto cosseno θ. Isso aí é o meu MZ. E ele falou que isso é zero. Bom, se isso aqui é zero, isso aqui é diferente de zero, que é o meu momento de inércia. Logo, isso aqui, ó, é uma constante. Então, posso escrever o seguinte, que I, deixa eu pegar de verde, I πc ponto Φ ponto cosseno θ É uma constante que eu vou chamar de beta, que é isso aqui, I Φ ponto πc ponto, perdão, mais Φ ponto cosseno θ é igual a beta, que é uma constante. Bom, além disso, ele falou o seguinte, usa as equações 1 e 2 para mostrar que o componente retangular z minúsculo da velocidade angular do peão é constante, que a taxa de precessão depende do valor do ângulo de nutação. A minha velocidade, cadê minha velocidade? Deixa eu encontrar ela aqui. É da seguinte forma. Cadê aqui, ó? Essa aqui é a minha velocidade. E ele falou que usa as equações para mostrar que o componente retangular z da velocidade. O componente retangular z da velocidade é esse aqui, Φ ponto mais πc ponto mais Φ ponto cosseno θ. Isso aqui é o meu ômega z, que é exatamente isso aqui, né? Exatamente igual. Então, usa essas equações para falar que é constante? É constante. Por quê? Porque isso é zero, isso é beta, né? Que a derivada dessa constante aqui, obviamente, é nula. Então, eu posso escrever ainda que ômega z é exatamente isso aí. Πc ponto mais Φ ponto cosseno θ. Isso é constante. Ok? Então, essa foi a questão 3.